Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de celebração, de louvor ao nome do Senhor. E eu queria começar com um texto que está em Provérbios, capítulo de número 3, verso 1 em diante, diz assim, ó: Meu filho, não se esqueça das minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem, prende-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. O provérbio continua com várias instruções, né? O capítulo 3 continua com várias instruções, mas queria deixar duas orientações claras para nós, para todo o tempo, né? Para o dia de hoje e para a nossa caminhada como cristãos. A confiança no Senhor e o não depender dos próprios recursos, né? Que nós possamos depender dos recursos que vêm do Senhor. Por isso que nós nos reunimos semanalmente, né? 1, 2, 3 vezes, justamente para reforçar aquilo que nós já sabemos, para aprender aquilo que ainda não aprendemos e para que nós possamos receber ferramentas para continuar a nossa vida e seguir a nossa jornada como discípulos autênticos do nosso Senhor. Então eu convido você a participar com a gente deste culto, louvando ao Senhor, também refletindo nas Escrituras e participando com a gente. Eu tenho 2 avisos para você, antes da gente orar. O primeiro deles, nós retomaremos no dia 7 de novembro os nossos grupos de estudo. Eu sei que é o final de ano, mas foi um ano atípico, diferente, então nós devemos ter por 5 ou 6 semanas estudos voltados para o crescimento espiritual, não somente a hora de culto, mas também teremos um dia da semana. Pretendemos começar no sábado às 5 horas da tarde, das 5 às 6. É no mesmo horário que vai acontecer o encontro de adolescentes, então aqueles que têm filhos que possivelmente participarão deste encontro, podem vir, que nós teremos estudos. Então, peço que você me mande uma mensagem dizendo se você tem interesse em participar, que nós vamos formar um grupo. Teremos também as quartas-feiras e a ideia é que você interaja com as pessoas, né? Eu sei que alguns vão ter algum certo grau de dificuldade ainda por conta da pandemia, mas todos que puderem, vamos nos reunir, vamos nos debruçar diante da palavra do Senhor, para que possamos crescer e interagir com o conhecimento que adquirimos. Ok? Então, vamos orar antes de iniciarmos o nosso culto. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por este momento. Guia, Senhor, este culto para que nós possamos, de fato, aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje e aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Esteja com cada família que está sofrendo, com cada pessoa que está com algum tipo de dificuldade, que o Senhor esteja restaurando dentro dessas pessoas a alegria, a paz que excede todo o entendimento e renovando a esperança para que possam crer em dias melhores. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar e vamos aprender. Deus abençoe.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Boa noite, irmãos, tudo bem?
É muito bom estarmos juntos mais uma vez nesse domingo, dia dedicado ao Senhor. Como o pastor Lucas disse na semana passada, nosso intuito durante um ano é estarmos estudando juntos a palavra de Deus, estudando um livro da Bíblia durante um ano. E hoje nós vamos estar trabalhando um pouquinho, estudando um pouquinho sobre Jonas, né? Então nós vamos estar lendo o capítulo 1 de Jonas, eu vou estar lendo todo o capítulo 1 e na medida que nós formos caminhando, nós vamos estar retomando isso, tá ok? Diz assim a palavra de Deus. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que o socorressem e lançassem a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessa? Disse, levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros retomaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Verso número 15. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez um grande peixe que engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Vamos orar. Pai, aplique a Tua palavra aos nossos corações nessa noite, Deus. Que venha de encontro às nossas necessidades. É o que nós te pedimos, nós te clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando as pessoas pensam em Jonas, parece que geralmente se concentram em suas características negativas, como a desobediência ou então a teimosia. Mas há muito mais coisas que podemos saber sobre esse homem. Lembre-se que Jonas foi escolhido para ser profeta de Deus. E Deus não o teria escolhido se ele não estivesse apto, se ele não estivesse pronto para essa responsabilidade pesada, se ele fosse infiel ou injusto. Jonas não tinha apenas características negativas. E a Bíblia, ela fala um pouquinho sobre a formação de Jonas,
lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. E eu vou resumir para vocês aqui. Jonas, ele era de Gat-Hefer, uma cidade que ficava apenas 4 quilômetros de Nazaré, onde Jesus Cristo cresceria mais ou menos 8 séculos mais tarde. Jonas foi um dos profetas menores do Antigo Testamento e durante o seu reinado foi durante o reinado do rei Jeroboão II, do reino de Israel. A época de Elias já tinha passado e seu sucessor Eliseu tinha morrido durante o reinado do pai de Jeroboão. Irmãos, embora Deus tivesse usado esses homens para eliminar a adoração a Baal, Israel estava se desviando novamente. O país estava mais uma vez sob o poder de um rei que fazia o que era mal aos olhos de Deus, conforme 2 Reis, capítulo 14, do versículo 24. Assim, o trabalho de Jonas não deve ter sido fácil e nem muito agradável. Mas, no entanto, posteriormente nós vamos estar vendo nos capítulos 2 e 3 que ele cumpriu fielmente. Mas, certo dia, houve uma reviravolta na vida de Jonas. Ele recebeu de Deus uma designação, uma mensagem que ele achou extremamente difícil. Eu vou resumir aqui rapidamente todo o livro de Jonas, que são 3 capítulos. O tema central do primeiro capítulo é a desobediência de Jonas e o seu livramento. O capítulo 2 ele vai trabalhar especialmente sobre a oração de Jonas. E o capítulo 3, de Jonas sendo obediente e sendo libertado. Mas nesta noite, meus queridos, eu quero me concentrar com vocês no capítulo de número 1. Nós vamos tirar algumas lições preciosas de como a história de Jonas nos ajuda a ver como até mesmo os que têm fé genuína podem se desviar. E vamos tentar aqui e vamos poder assim corrigir os nossos erros. Irmãos, existem 2 tipos de pessoas que fogem de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque o tema da nossa mensagem dessa noite, o tema do nosso estudo dessa noite é: eu fugindo de Deus? E essas 2 pessoas seriam os incrédulos, a primeira delas, e a segunda, os crentes. Ou seja, todos nós estamos envolvidos nisso, os incrédulos e os crentes. Então a mensagem dessa noite é para cada um de nós. Mas normalmente, meus queridos, também existem 2 razões básicas para que as pessoas fujam de Deus. E a primeira delas é elas estão assustadas e com medo da perda. Elas acham que Deus vai controlá-los ou então vai custar muito caro para eles seguir a Deus. E o segundo é que eles estão com medo de que Deus faça muito bem. Alguns caem nessa categoria. Eles estão tão bem com Deus, mas ao mesmo tempo eles ficam loucos porque Deus está abençoando outras pessoas que não seja Ele. E aí as pessoas começam então a fugir de Deus. E Jonas é um bom exemplo de alguém que está tentando fugir de Deus, porque ele sabe que Deus é bom. E a resposta que Deus quer trazer para mim e para você, e a resposta que Deus quer nos trazer para as pessoas pecadoras, não é aquela que geralmente nós gostaríamos de ouvir. Mas esse tipo de rebeldia, meus irmãos, geralmente ele termina em um beco sem saída. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês essa noite, baseado no capítulo 1 de Jonas. Primeiro ponto, a fuga. E isso se encontra nos versos de 1 a 3. Nós não vamos ler novamente, tá? Porque nós já lemos. E os versos de 1 a 3 ele vai tratar especificamente da fuga de Jonas. Irmãos, haviam poucos profetas disponíveis naquela época. Oséias, Amós e Jonas eram praticamente os únicos 3 homens profetizando a todos em Israel. Amós, ele veio do reino do sul e profetizou para o reino do norte.
Só que seu estilo ele era um pouco mais maduro do que o filho nativo do Reino do Norte. Oséias era um filho nativo do Reino do Norte, então ele falou principalmente para esse povo, para os que eram do Reino do Norte. E Jonas, que também veio do Reino do Norte, embora não muito longe da fronteira entre os dois, ele já havia profetizado que o Reino do Norte se tornaria muito forte, que o Reino do Norte se tornaria uma grande potência, podemos dizer assim. E isso está sendo mencionado lá em 2 Reis, capítulo 14, dos versos de 25, 26 e 27. Então, de qualquer forma, meus irmãos, Deus queria falar àquele povo, mesmo eles não estando ansiosos para ouvir. Então, Deus envia 3 profetas, cada um tinha a mesma mensagem, porém com estilos diferentes, por causa de seu contexto. Jonas era popular e tinha ganhado uma boa reputação entre os hebreus, porque a sua palavra tinha se tornado realidade entre a expansão e a prosperidade do reino. Mas Deus, ele tinha dado uma ordem a Jonas. E essa ordem foi recebida. Mas por que Jonas tentou fugir? Por que Jonas não recusou o serviço? Por que Jonas não deu uma justificativa em tipo, eu não quero ir, Senhor? E não é difícil entender por que a mensagem de Deus parecia desafiadora para Jonas. Vejamos, Nínive ficava a uns 800 quilômetros ao leste. Uma viagem, irmãos, que provavelmente duraria cerca de um mês a pé. Em Nínive, Jonas teria que transmitir a mensagem do julgamento do Senhor aos assírios, que era um povo conhecido por ser muito violento e até mesmo cruéis. Mas como seria a receptividade do povo pagão para com Jonas? Como se sairia um servo de Deus sozinho na enorme Nínive, que mais tarde seria chamada de cidade de derramamento de sangue, conforme Naum capítulo 3, dos versos de 1 a 7. Agora talvez você e eu, nós possamos entender por que Jonas não ficou emocionado com as ordens de Deus. Eu penso, claro que o texto não relata isso, mas eu penso que Jonas entrou em crise porque eu entraria em crise e talvez você também entraria em crise. Veja, ele poderia ter pensado, por que eu tenho que ir? Porque eu fui o escolhido. Por que não escolheu outro com mais coragem do que eu? Por que não enviou comigo mais pessoas, Senhor? Mas ao mesmo tempo que essas perguntas geraram dúvidas na mente de Jonas, ao mesmo tempo, essas mesmas dúvidas que estavam em sua mente, porque ele também sabia que esses inimigos perversos de Israel poderiam se arrepender. E eu te faço uma pergunta, meu querido irmão e irmã. Como tem sido a nossa postura quando Deus fala ao nosso coração? Quando Deus nos dá uma ordem, nós temos respondido à altura ou tentamos fugir de Deus? Jonas provavelmente pensou, se eu sair da terra prometida, a terra da promessa de Deus, talvez Deus poderia me esquecer, talvez Deus desistiria de mim. Mas, queridos, eu tenho uma notícia para você. Deus jamais irá desistir de você. Você pode mudar de bairro, você pode mudar de cidade, você pode tentar se esconder do Senhor, você pode mudar até de país. Que Deus vai te encontrar um dia. E talvez esta noite seja a noite para você parar de se esconder de Deus. Jonas, então, ele paga uma passagem de barco para Tarsis, que ficava a oeste
ou seja, na direção oposta de Nínive, que ficava a leste. Ele cuidadosamente, ele planeja a sua fuga, ele cuidadosamente planejou a sua oposição e fuga de Deus. Irmãos, alguns eruditos dizem que Tarsis ficava na Espanha. Se isso for verdade, ele estava indo e andando num percurso que daria de distância mais ou menos 3.500 quilômetros de Nínive. E essa viagem, se isso acontecesse de fato, a atravessão do grande mar, poderia levar até 1 ano. Então Jonas estava realmente determinado a fugir da mensagem que Deus tinha lhe dado. Mas será que isso significa que Jonas era covarde? Calma, não vamos nos precipitar por enquanto. Não vamos julgá-lo. Mas como veremos posteriormente, ele demonstrou extraordinária coragem. Mas assim como todos nós, Jonas era uma pessoa imperfeita que lutava contra muitas fraquezas. O salmista lá no Salmo 51, versículo número 5, ele vai dizer que nós já nascemos pessoas imperfeitas. E não era diferente com Jonas. E não tem sido em muitas situações diferente conosco também. Afinal, irmãos, quem de nós nunca teve medo? Eu quero abrir um parênteses aqui. Quem não tem medo de barata, por exemplo? Eu não tenho medo de barata. Eu tenho pavor. Brincadeira, irmão. Eu tenho nojo da barata. Não é verdade? Mas quem de nós nunca teve medo um dia? Eu me recordo, num passado aí, que eu estava num parque, porque depois quando nós vamos atingindo uma certa idade, né, nós começamos a ficar com medo de algumas coisas. Né? Quando você é adolescente, é jovem, você quer, nossa, você quer aventura, você quer... E eu recordo que nesse dia era aquele brinquedo, o elevador, que tem aqui em Campinas, no parque aqui em Campinas, o Hopi Hari, mas era lá em Santa Catarina, e se eu não me engano era o maior do Brasil, né? E eu estava na fila, muita gente naquela fila. Eu então comecei a olhar para cima, e aquilo começou a tomar, o medo começou a tomar conta de mim. Sabe o que eu fiz, irmãos? Saí da fila. Muita gente gostava de mim. Ah, lá, regou, não vai estar comendo, está comendo. Ótimo, mais vale um corajoso vivo do que um valentão morto. É ou não é, meus irmãos? Então, quem na vida nunca teve medo? E aí Jonas, então, ele sobe a bordo, e eu fico imaginando que Jonas ficou justificando as suas ações por todo o caminho. Mesmo sabendo o que era melhor. E quantas vezes nós cristãos também fazemos isso? Mas por que Deus enviaria Jonas a Nínive agora? Porque, irmãos, era o plano de Deus e ele sabia o que estava acontecendo em Nínive e precisava de um profeta missionário lá. Uma vez que Jonas deveria estar fazendo esse trabalho missionário, como Amós e como Oséias também. E não é diferente conosco, irmãos. Marcos capítulo 16, verso 15, diz lá que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jonas, então, ele se recusa a ser um missionário para os gentios, mas usá-los, utilizando o seu barco, aí pode, aí está tudo bem. E nós, como temos cumprido o nosso papel como missionários? Ou temos sido coniventes, como Jonas estava sendo até aqui? Qual tem sido nossa conduta como servos de Cristo? Segundo ponto, irmãos, que eu quero trabalhar e falar com você essa noite, está nos versos de 4 a 11, do capítulo 1 de Jonas. E aqui, todos esses versos, nós vamos ver que Jonas teve uma atitude precipitada. Aqui começa o que eu chamo de operação resgate, principalmente nos versos 4
5, quando diz assim: o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Aqui, eu entendo que o Senhor começa a resgatar Jonas. Porque ele sabia, e nós também sabemos, que realmente nós não podemos fugir de Deus. E Deus sabia exatamente onde Jonas estava. Como Deus sabe exatamente onde você se encontra nesse momento, meu querido irmão. Então, Deus envia uma mensagem através do ar e da água. Irmãos, as coisas se transformam em reais tempestades, em reais problemas, quando fugimos de Deus. Enquanto Jonas estava dormindo no porão do navio, ele não se importava com os gentios que estavam naquele barco. Gentios esses que estavam com ele estavam lutando contra a tempestade, estavam lutando para salvarem as suas vidas e a própria vida de Jonas também. Mas, irmãos, por que o porão do navio? Porque quando você está fugindo de Deus, nós gostamos de nos esconder. Que contraste com o momento em que Jesus estava dormindo numa outra ocasião, quando estava dormindo na polpa de um barco, de uma determinada tempestade, lá conforme em Marcos capítulo 4, de 35 até os versos 41. Mas o sono de Jesus naquele momento era um sono calmo, um sono tranquilo, um sono doce, diferente do sono de Jonas. O sono de Jonas aqui era um sono pesado, era um sono de sentimento de culpa, era um sono de não fazer a coisa certa, era um sono de quem foge de algo. Mas o que Jonas não sabia era que fugir para longe de Deus, escondendo-se no porão do navio, lhe custaria uma viagem de volta na barriga de um grande peixe, onde ele iria encontrar e confrontar Deus de qualquer maneira. Os homens ali naquela embarcação sacrificaram tudo que possuíam para tentar salvar suas vidas e a de Jonas. Enquanto Jonas, meus irmãos, não sacrificaria nada para ver milhares de vidas sendo salvas. Qual tem sido o nosso sacrifício em prol da salvação de vidas? Veja o que diz o verso 6. O verso 6, ele diz: como você pode dormir? Jonas é questionado com uma pergunta forte: mas como? Tudo que nós estamos passando, você pode dormir? Tudo que esses gentios pedem é para que Jonas invoque o Deus dele, o Deus que ele serve, e o mínimo que ele poderia ter feito nesse momento era isso. Ainda assim, ele se recusa e age indiferente. Eles tinham um problema real em suas mãos. Eles tinham um crente intratável. E isso, irmãos, nada poderia ser pior naquela ocasião. Mas eles tinham uma razão óbvia. Dos versos 7 a 11, todo o tempo, eles esgotaram todo o tempo, toda a abordagem lógica para aquela tempestade. Eles não sabiam o que fazer mais. Todos eles estavam cientes que a morte estava perto. Eles assumem então que este não era um acidente estranho, porque eles já tinham orado para todos os seus deuses e nada acontecia. E eles pararam: poxa vida, algo trouxe isso para nós. E aí eles pensaram: poxa, mas e aquele homem que está lá, que só observa, que dorme? Eles ficaram com o pé atrás, com Jonas. E nós muitas vezes também ficamos com o pé atrás. Muitas vezes nós desconfiamos daquele ou daquele. Nós até em certas oportunidades, irmãos, desconfiamos do poder de Deus para com as nossas vidas. O que Deus pode fazer através dele na minha vida e na sua vida.
Então aqueles gentios falaram assim, poxa, vamos tirar sorte para descobrir então a razão porque os deuses estão zangados. E a sorte encaiu em Jonas. Rapidamente, então, eles vão até lá e começam a fazer algumas perguntas, alguns questionamentos a Jonas. O que você fez? De onde você vem? Qual é o seu país? Quem é o seu povo? E, ironicamente, meus irmãos, ele afirma que ele pertence ao povo de Deus único e verdadeiro e que ele é um adorador. Interessante aqui. Ele pode se gabar da sua filiação, mas está num barco fugindo de Deus, enquanto aqueles gentios estavam adorando, sim, adorando seus deuses, real, é fato, mas eles estavam adorando. Eles imediatamente começaram a ligar os pontos. E eles ficaram com mais medo ainda. E por quê? Porque Jonas já tinha dito a eles que estava fugindo de Deus. Mas agora eles perceberam que este poderia ser um Deus real. Um Deus que até então na vida deles estava inexistente. Porque eles já tinham orado a seus deuses e nada tinha acontecido. Já que todos os seus apelos aos outros deuses falharam. O que isso queria dizer era que sua segurança, que a segurança daqueles homens estava nas mãos de um estranho, que era Jonas. Um que não parecia se importar com eles. E a pergunta óbvia era: o que podemos fazer para que essa tempestade acalme? E aí eu entro no terceiro e último ponto: o arrependimento. Dos versos 12 até o 17, a resposta de Jonas ela foi simples e honesta. Jogue-me no mar. E esta resposta rápida demonstra o estado de espírito na qual Jonas estava. Enquanto ele reconhece o seu pecado, ele também procura desempenhar o papel de mártir no final. Embora ele se arrependa, ele pelo menos assume a sua morte e com certeza deve ter pensado: bom, pelo menos eu não vou precisar ficar fugindo, pelo menos eu não vou precisar ir a Nínive. Mas enquanto ele está arrependido o suficiente para salvar a vida desses poucos gentios no navio, ele foge para não ter que levar a mensagem de Deus para salvar milhares em Nínive. Ironicamente, irmãos, novamente, aqueles homens recusam aquele tratamento duro de jogar ele ao mar e continuam fazendo de tudo humanamente possível para salvar a si próprios e a Jonas. Mas eles percebem que o esforço humano estava sendo em vão. Eles percebem que nada que eles estavam fazendo ali iria resolver. Então, eles oraram ao Deus de Jonas. Então eles oraram ao Senhor, pedindo perdão a Deus antes de agirem. Eles reconhecem o sangue inocente que seria derramado pelas suas mãos. E eles reconhecem a soberania de Deus no processo. Em seguida, eles atiram Jonas ao mar. E o mar imediatamente se acalmou. Irmãos, isso trouxe um grande senso de convicção sobre eles a respeito de Deus. A rebelião de Jonas, a rebeldia de Jonas salvaria inclusive esses poucos gentios que ficaram maravilhados com o poder de Deus e fizeram votos em servi-lo. Mas será que Jonas ficaria louco se soubesse que esses gentios tinham sido salvos no processo da sua rebeldia? Agora, ele tem na sua consciência gentios que foram convertidos. Eu quero destacar as duas situações. A primeira é que pobre Jonas nem sequer podia desobedecer a alguém sem alguém ser salvo. Na sua desobediência, Deus foi um Deus misericordioso que salvou aquelas vidas.
Às vezes Deus nos dá uma ordem e nós não a cumprimos, meus irmãos, e queremos fugir de Deus, mas Deus vai lá e de um outro sentido Ele faz algo acontecer e nós retomamos a Deus. Mas muitas vezes nós somos falhos e não queremos isso. Segundo ponto, que ironia é o amor de Deus que mesmo a nossa pior ação, às vezes, pode levar ao resgate de muitas pessoas. Pense nisso. Até aqui, meus irmãos, já teria valido a pena tudo que Deus planejou na vida de Jonas, mas algo extraordinário estava por vir, que é o verso 17. Jonas teve uma surpresa maior ainda. Talvez quando ele caiu no mar, um pouco antes dele cair no mar, ele tinha pensado assim, vou morrer, mas pelo menos eu escapei de Nínive. E o que acontece? O Senhor envia um grande peixe. E essa criatura grande marinha engole Jonas. Ele não podia fugir de Deus como ele pensava. Agora, ele que viajava no porão de um navio até certo ponto confortável, ele estava dentro da barriga de um peixe fedorento. A viagem de volta a Deus às vezes pode ser desconfortável, mas é melhor do que nunca voltar. É melhor isso do que nunca voltar. E o que Jonas ganha tentando fugir de Deus? O que eu ganho? O que você ganha tentando fugir de Deus? Nós ganhamos amargura. Jonas ganhou amargura. Jonas ganhou tempestades, ganhou problemas. E essa teimosia de Jonas custou suprimentos de uma tripulação inteira. E às vezes a nossa desobediência, às vezes a nossa teimosia custa a vida da nossa família, custa a vida dos nossos familiares, custa a vida de um colega de trabalho, custa a vida de um vizinho. Pare para pensar nisso, meu querido irmão. E muitas vezes nós ganhamos um passeio na barriga de um peixe enorme, como aconteceu com Jonas, com fezes e tudo. Agora, se você acha que manusear um peixe já te faz feder, tente viver 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe. E quando eu digo lá no começo que Jonas foi muito corajoso, eu te faço a seguinte pergunta: quem teria essa coragem? Jogue-me ao mar. Imagine como é que estava o mar, naquela tempestade, ondas gigantescas batendo naquele casco do navio. O navio tomba, não tomba, todos morreriam ali. Que coragem teve Jonas. Mas ao mesmo tempo, irmãos, Jonas deve ter pensado, como seria melhor se eu tivesse obedecido a Deus em primeiro lugar e não tivesse fugido. Irmãos, entenda que Deus tem a primeira palavra e a última. Ele sempre faz você saber. Jonas comprou uma passagem de ida e conseguiu uma viagem de retorno grátis. Deus não nos deixa ir muito facilmente, mas isso não significa que a viagem de retorno vai ser fácil. Então eu te pergunto, por que lutar contra isso? Por que fugimos de Deus? Geralmente é porque estamos amargos contra Deus. Por isso achamos que vamos ainda ficar com Ele, imagine isso. Mas às vezes também estamos fugindo porque temos medo de Deus fazer algo maravilhoso na nossa vida. Então nós não temos que ajustar os nossos corações para esse milagre. Parece mais fácil fugir, eu não quero me ajustar. Às vezes esperamos que Deus não vá responder, porque então poderíamos ter que aceitar algo realmente que eu não quero, ou assim esperando que eu tenho que ser mais responsável, ser mais compromissado. Irmãos, Deus pode deixá-lo fugir a uma certa distância, mas lembre-se da viagem de retorno de Jonas. Quanto mais tempo você está fugindo, mais tempo no ventre do peixe ficará. Recapitulando e refletindo, e eu termino aqui. Na realidade é difícil fugir de um Deus que está em toda parte.
Mesmo quando você está fugindo dele, você pode ter certeza que vai encontrar-se com ele. Enquanto você pode obter alguma satisfação fugindo, lembre-se, a viagem de retorno pode ser mais desconfortável do que você gostaria. Fugir nunca. É melhor correr para Deus do que tentar fugir de Deus. Então, se você está fugindo, desista já. Fugir de Deus irá tornar a sua vida, não vai ser mais fácil. Essa busca incessante de se esconder, de fugir, isso não será fácil. Sua vida vai ficar complicada. Sabe o que vai adicionar na sua vida? Tempestades, problemas na sua vida. Mas, irmãos, Deus, Ele é misericordioso. Mas a viagem de volta, mesmo Deus sendo misericordioso, pode ser mais dura do que você espera. A melhor coisa a fazer é não navegar para longe. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai maravilhoso, Deus de amor, Deus de misericórdia, nós somos gratos pela Tua palavra, que com certeza veio de encontro às nossas necessidades, Pai. Nós queremos, ó Deus, a não fugir nunca da Tua presença. Nós não queremos nunca se esconder, ó Pai. Seja qual for o problema que nós estamos inseridos, nós também não queremos fugir disso também, ó Deus. Porque nós, como servos do Senhor, temos que encarar isso de frente também, ó Deus, como o Senhor nos vem nos ensinando no decorrer da vida, no decorrer do ano também, ó Pai. Nós te clamamos, sê conosco, nos dê coragem, nos dê a coragem que o Senhor deu a Jonas também, onde Jonas foi no fundo do poço, onde Jonas reconheceu e se arrependeu também. E posteriormente, através dos seus atos e das suas atitudes, aquele povo em Nínive foi convertido a Deus. É nesse sentido que nós queremos orar nesta noite. E talvez, se alguém que está precisando mostrar a cara para com o Senhor, se alguém que não quer mais fugir da Tua presença, ó Pai, que se derrame agora, ó Pai, que abra o seu coração. É o que nós te pedimos, nós te oramos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. De descanso em Ti, há lugar de refrigério em Ti, há lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há lugar onde as pessoas não me influenciam. Teu Espírito, há lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar a inconstância não me domina. Há lugar onde minha fé é fortalecida. Há
onde os planos não se abortam, há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Jesus, tu és tudo que eu preciso. 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 Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre.